Hoje eu quero compartilhar uma opinião pessoal com você. Geralmente eu acho um saco quando tem criança em novela mexicana. Corrigindo, crianças em tramas adultas geralmente são um saco. Normalmente elas são usadas como fator de disputa entre os personagens. E ainda no Brasil, elas ficam geralmente com aquelas dublagens feitas por adultos disfarçando a voz. Por isso mesmo, o Almanaque Latino de hoje relembra as crianças mais chatas das novelas mexicanas. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Para que a nossa comunidade cresça cada vez mais, é preciso que você se inscreva no nosso canal. Ao acionar esse sininho, o YouTube te dá um aviso sempre que surgir novidade por aqui. Não parece, mas isso ajuda demais a manter o canal. Gente, por incrível que pareça, eu não detesto todas as crianças das novelas. Vou dar um exemplo que está acontecendo neste momento. O Nico, da novela Te Dou a Vida, é um menino super legal. Primeiro de tudo, ele enfrenta bravamente a doença. Mas olhem só, na novela produzida por Lucero Soares, o Nico está entre 3 adultos. De um lado está o Pedro, papel do José Ron, que o Nico não sabe, mas é o verdadeiro pai dele. O Nico sim tem uma identificação com o Pedro, mas eu gosto que a novela não se transforma naquela coisa inverossímil do chamado do sangue. Do dia pra noite, o Nico sempre sentiu que o Pedro era o verdadeiro pai dele. De outro, está o vilão Ernesto, vivido pelo Jorge Salinas. Sim, o Ernesto manipula o Nico, mas o menino realmente tem razões para, muitas vezes, ficar do lado do pai adotivo. Isso porque ele não tem consciência das coisas erradas que o Ernesto anda fazendo. Ainda assim, e aqui eu quero elogiar o Nico, mesmo com as muitas manipulações feitas pelo Ernesto, o Nico não cai no velho clichê de odiar a Helena vivida pela Eva Cedenho. Menos mal. Agora, os próximos que eu vou falar com certeza causaram fúria e repulsa em muitos telespectadores. A Usurpadora chegou no Globoplay faz pouco tempo e, como sempre, a gente dá aquela espiadinha. Que a novela é maravilhosa e viciante, todo mundo já sabe, mas também, cada vez que eu vejo, aumenta o meu ranço pelo insuportável Carlinhos Bracho. Sabe uma criança chata, mimada? O personagem foi vivido pelo ator Sérgio Miguel. E olha, não conheço ninguém que ache o Carlinhos legal. Ele começa a novela, como eu disse, como uma criança muito mimada que grita e faz birra por tudo. Até que, num determinado momento da trama, ele resolve ir atrás da Paulina e é dado como desaparecido. A partir daí, ele perde a memória e é adotado por um grupo de senhores vivido por vários atores veteranos maravilhosos da Televisa. Muita gente comentou já comigo e eu concordei. Se a Usurpadora tem um ponto fraco, é nessa parte da novela. Isso porque o Carlinhos, agora chamado de Grumete, domina uma boa parte da trama. E essa parte, se a gente for analisar friamente, é apenas um desvio para dar uma esticada na novela. Não que seja insuportável de assistir, longe disso, mas que é a parte mais chatinha do enredo, isso é. Não conforme, o grumete Carlinhos é encontrado pela família Bracho e leva toda a trupe que o adotou para a mansão. Só que um belo dia ele recupera a memória e simplesmente esquece do tempo que passou com os velhinhos que o acolheram. Sacanagem, né? Quando a Usurpadora foi gravada em 1998, Sérgio Miguel tinha 8 anos de idade. Hoje, ele tem 31 anos e ainda trabalha como ator, mas em projetos de cinema independente. Ele surpreendeu muitos ao ressurgir na internet e assumir publicamente um relacionamento com o roteirista Rodrigo Avilés. Desejo tudo de bom ao casal e devo dizer que se o objetivo era tornar o Carlinhos Bracho uma mala sem alça, o trabalho dele foi brilhante. Gente, aliás, esse sumiço do Carlinhos
relembra uma situação muito recorrente das novelas, que tem crianças na trama. Sempre tem um capítulo onde um deles se perde. Eventualmente, podem ser enganados pelos vilões ou se perdem por conta própria, como é o caso do Carlinhos. Mas se tem criança no elenco, pode escrever. Teremos algum momento em que um deles vai se perder dos adultos. Isso vale inclusive para o Nico de Te Dou a Vida, que eu até elogiei por aqui. O produtor de A Usurpadora, Salvador Mejia, parece que teve olho bom para encontrar crianças chatas. Em um outro sucesso dele, A Madrasta, lá pelas tantas, o personagem Poodle, vivido pelo Carlos Bonavides, adota umas crianças de rua. Claro que isso resultaria em tramas muito chatas. Aí surgiu um menininho que se destacou entre os demais, o ator mirim Sebastián. Na novela seguinte do Salvador Mejia, La Esposa Virgen, protagonizada por Adela Noriega, lá estava o Sebastián com um papel de muito mais peso. Ele é o grande herdeiro da fortuna que está em mãos da protagonista Virgínia. Ou seja, como o menino vale muito dinheiro, não faltam vilões tentando eliminar o moleque. E não por falta de tentar, porque o menino Dieguinho é bem tonto. Na prática, ele fica chorando a novela inteira. Acaba até perdendo importância. Em uma cena, o Dieguinho vai conhecer a família do prefeito da cidade, que é vivido pelo Jorge Salinas. Ele já tem uma filha de 15 anos. E sabe-se lá por quê? Querem que a menina faça amizade com um personagem que é muito mais novinho que ela. Agora, quem já teve 15 anos, quer fazer amizade com uma criança pequena, você quer distância. Bom, isso tem a ver com a trama de La Esposa Virgen se passar num povoado muito pequeno e remoto, que quase não tem gente. Então as opções de amizade para uma adolescente podiam estar meio limitadas mesmo. Mas não contente, o Salvador Mejia chamou o mesmo Sebastián para ser a principal criança da novela Mundo de Feras. E nessa novela chega o clímax da participação dele em novelas como o insuportável Luizinho. Ok, o menino era uma vítima do descaso da mãe, que era uma maluca, vivida por Edith Gonzalez, como a grande vilã da novela. Só isso já seria motivo para o menino ser traumatizado mesmo. Daí, o Luizinho tinha sofrido um acidente no qual ele tinha perdido parte dos movimentos. Isso já seria mais um fator para a gente se comover com a história do personagem. E até era, mas o Luizinho era tão chato, mas tão chato, que os telespectadores pediam que providências fossem tomadas. Aí o produtor ouviu a voz do povo e, numa tentativa desesperada de levantar a audiência de Mundo de Feras, tomou uma atitude drástica que eu diria que foi até longe demais. Matou o Luizinho. A morte inclusive foi trágica, morreu afogado quando o barco em que ele estava afunda. Ou seja, os escritores tiveram até requintes de crueldade para eliminar o personagem. Confesso que bateu uma leve culpa em mim por tanto odiar aquele menininho, mas realmente ele era bem chato. E eu já adianto aqui, nessa novela, Sebastián se consagra como o mais chato de todos os tempos, ninguém supera. O detalhe é que o Luizinho sim tinha uma função para a trama. Ele era usado na disputa entre Joselin, a mãe, para reter o marido, vivido pelo César Évora ao lado dela. Quando a Joselin perde o filho que unia o galã Gabriel, os produtores recorrem ao velho clichê da gravidez para prender o marido, com direito à troca de bebês, um recurso que o Salvador Mejia já tinha utilizado bastante em novelas passadas. Ou seja, a vilã ainda tinha o filho como forma de manipular o galã e usar como forma de garantir o casamento, mas dessa vez um bebê, sem falas, graças a Deus. Eu já disse aqui que eu prefiro crianças em novelas infantis. O pior é quando tentam meter uma novela infantil no meio de uma trama adulta. Isso aconteceu com a trama da Tininha, vivida por Saraí Messa em Cuidado com o Anjo. Era a coisa mais bizarra, aquele mundo da imaginação onde ela encontrava a avó falecida, que só servia para quebrar o ritmo da história.
Além disso, os efeitos especiais eram realmente muito constrangedores. Isso tem uma explicação. No México, Cuidado com o Anjo foi exibida num horário que, por tradição, exibiu novelas infantis por muitos anos. Provavelmente foi pensando neste público que a produtora Nathalie Lartiloux investiu nesse núcleo. Mas, sejamos francos, pra quê, né? Ainda por cima, fizeram uma senhora da idade da Beatriz Aguirre pagar um mico gigante como uma fada naquele universo. Eu sei que do jeito que eu coloquei, parece que eu detesto crianças em geral, não é o caso. Só as que têm tramas em novelas adultas. Inclusive, eu sempre admirei as orfazinhas das novelas infantis. Qual criança é a que você mais detesta? E qual você gosta? Eu aguardo seu comentário. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e até mais!